Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. Tudo bem com vocês? Já estou desativando o áudio de vocês para a gente não ter interferências no áudio e vocês, por favor, comuniquem comigo através do bate-papo. E aí, Valdemir, joia? José, Juliette. Pessoal, e aí, Keila? Olha só, pessoal, vou deixar para falar da prova no final, tá? Da aula de hoje. E aí a gente comenta sobre. Esse fim de semana eu consegui corrigir a prova de 2 turmas, graças a Deus. E aí a gente vai ver a matéria de hoje rapidinho para a gente falar sobre a prova, tá bom? Aí vocês já deixam preparado aí a dúvida de vocês. Eu desligo, Valdemir, é porque o povo liga de novo. Falta as atividades, tá? Eu só corrigi as provas. Juliette. Corrigi só as provas, falta as atividades de vocês, que valem 3 pontos. Vou ver o que aconteceu, tá, Juliette? Pessoal, já dá uma lida aí nesses 2 casos que eu trouxe para vocês, por favor. Pois é, Divan. No final da aula, vocês vão me escrever no bate-papo aí, quem que não apareceu nota, e depois eu vou ver o que aconteceu, tá? Mas eu lembro de ter corrigido a Juliette, de ter corrigido o Edivan, eu lembro. Pessoal, então, olha só, lembrando que ao final da aula, quando a aula cair, a gente entra no mesmo link. Se pedir senha, a senha é Camburi com letra minúscula. Camburi tudo com letra minúscula. Gente, primeiro caso aí, e o segundo tratam de excessos na hora de testar. Quando o testador ele vai além da legítima, ele empolga lá na hora de fazer o testamento, e aí ele começa a descrever ali quem que ele quer, que recebe,
Aí tem o primeiro caso, aí, que está o Mário, que Mário era viúvo quando morreu. Mário era viúvo quando morreu e deixou 3 filhos. Quando da abertura da sucessão, foi aberto o testamento cerrado, onde Mário testou 600 mil de bens aos funcionários da fazenda. O patrimônio de Mário totalizava 1 milhão. Como fica a partilha? Então, olha aí o primeiro caso. Na hora da abertura da sucessão, percebeu-se que havia um patrimônio de 1 milhão deixado por Mário. Só que desses 1 milhão, 600 mil em bens foram destinados aos funcionários da fazenda e sobraram 400 mil. Esses 400 mil seriam para os herdeiros legítimos, né? E aí a questão diz que ele deixou 3 filhos, que era viúvo, ou seja, não tinha cônjuge, mas ele deixou 3 filhos, ou seja, ele tinha herdeiro necessário. Quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e cônjuge ou companheiros. Então, ele deixou filhos, descendentes. Aí ele não respeitou a legítima, que era 50%. Ele excedeu 100 mil aí, ó, na legítima. E o caso 2, vou ler antes de ir lá para a sala de espera para adicionar o povo que está lá na fila. Juca faleceu sem deixar cônjuge ou companheiro. Mas esse arroba aí significa que pode ser menino ou menina. Juca faleceu sem deixar cônjuge ou companheiro ou companheira, mas deixou 3 filhos, Lucas, Tiago e João. Através do testamento, beneficiou o filho mais velho, Lucas, que o ajudara em sua velhice na quantia de 600 mil. Mesmo caso, ele ultrapassou 100 mil aí, olha lá, o patrimônio final era 1 milhão, o patrimônio que ele deixou quando ele morreu, só que ele disponibilizou, através de testamento, 600 mil, só que a diferença do caso 1 para o 2 é porque o caso 1 ele disponibilizou para terceiros. E no caso 2, o autor da herança disponibilizou para um herdeiro necessário. Aí, quando foi aberta a sucessão, verificaram 1 milhão de bens e como fica a partilha, né? Mesmo exemplo aí. Agora, quando você vai pensando nisso aí, eu vou voltar ali para o Zoom para resgatar o pessoal que está para trás ali na sala de espera. Tudo bom? Esse é o Rafael, coitado. Ah, o Vamilson apareceu também. Pessoal, seguinte. Então, o que acontece aí? São casos onde o testador empolga e testa mais do que deveria. Ele testa mais do que ele poderia, ele não respeita a legítima. E isso, ele testa da parte que está excedendo ali. O que a gente faz essa parte excedente? O que acontece se o testamento ele invadir se é isso, Keila, vamos ver se é isso mesmo. Vocês vão responder sozinhos, mas antes eu vou te dar subsídio para isso, tá? Não criemos pânico. Nós vamos falar hoje sobre o Instituto da Redução, que está dentro de testamento, de disposições testamentárias, redução das disposições testamentárias. Artigos 1966 do Código Civil a 1968. Artigos 1966 e seguintes do Código Civil.
Então, vamos lá. Primeiro para o conceito. O que vem a ser essa redução das disposições testamentárias? Quem tem os herdeiros necessários, aqueles descritos lá no artigo 1845 do Código Civil, quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiros. São os herdeiros necessários. Que dentre os legítimos são, além dos necessários, tem os herdeiros facultativos, que são os parentes colaterais até o 4º grau. Pois muito bem, dentre todos esses parentes legítimos, nós temos os necessários, que são aqueles aos quais a legítima é direcionada. Ela tem que ser preservada. Então, a liberdade de testar ela é limitada, não é um direito absoluto do autor da herança, porque ela esbarra na legítima se houver existência de herdeiros necessários. Se não tiver herdeiro necessário, tudo bem, pode testar até sobre 100% do patrimônio, mas se tiver herdeiro necessário, ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro e companheira, que são aqueles que vivem em união estável, aí tem que preservar essa legítima que é o patrimônio que está descrito lá no artigo 1846 do Código Civil. Então, olha só, os herdeiros necessários estão no artigo 1845. A legítima está prevista no 1846 do Código Civil, ok? Então, quando houver herdeiro necessário, é preciso se preservar a legítima, que é 50% do patrimônio disponível ali no momento da morte. É possível reduzir as disposições testamentárias, ou seja, quando existe um testamento, é possível reduzi-las. Quando essas disposições ultrapassam a legítima, quando essas disposições invadem a legítima, tá? Que foi o exemplo que eu dei para vocês aí através desses 2 casos, dessas 2 historinhas que eu coloquei aí no início da aula, tá? Então, lá no artigo 1967 do Código Civil, quando já começa a falar de redução, o legislador traz como é feito esse procedimento e a ordem que ele deve ser feito. Ok, nós vamos reduzir, mas a gente vai reduzir de onde? Se forem vários os herdeiros testamentários, se além dos testamentários existirem os legatários, lembra a diferença de herdeiro testamentário com herdeiro legatário? A diferença, o legatário também pode estar ali no testamento, só que a ele é destinado um bem específico. Tá? Então, por exemplo, a casa de praia vai ficar para Keila, né? Então, eu especifiquei o bem lá no testamento, é um legado, ela é uma herdeira legatária. Agora, quando eu não especifico, quando, por exemplo, eu falo assim, todos os meus bens vão ficar para a turma do noturno que eu dei sucessões no ano de 2020. Né? Então, não se sabe quais são os bens, só se sabe que existe um montante ali, existe uma universalidade que, apesar de se tratar de todos os bens, eles foram tratados em testamento. Então, todos são herdeiros testamentários, só que a Keila é legatária porque a ela foi definido um bem específico, foi a casa de praia, tá? Então, o legislador ele vai falar a ordem. Primeiro, a gente vai reduzir dos herdeiros testamentários, para depois reduzir dos legatários. E isso proporcionalmente. Por exemplo, se existirem 3 herdeiros testamentários, a gente vai reduzir a parte deles antes de ir para o legatário, mas tem que ser proporcional dentro de cada quinhão, de cada herdeiro testamentário. A não ser que o próprio testador já tenha previsto essa hipótese de invadir a legítima, até porque, gente, ele pode ter feito um testamento no ano de 2010 e falecido em 2020. E de lá pode ter acontecido o quê? Uma perda de patrimônio, né? Então, ele prevendo essa possibilidade de, no momento da abertura da sucessão,
os bens que ele tratou em testamento poderiam invadir a legítima, o que ele fez? Olha, é o seguinte, se na hora ali da abertura da sucessão, esse patrimônio que eu testei invadir a legítima, aí pode tirar da parte da Keila. Ou seja, a Keila, que era para ter sido a última a ser reivindicada no legado dela, porque ela teve um bem específico, e a lei fala que a ordem, primeiro são os testamentários, depois são os legatários. Aí, se eu colocar lá no testamento, olha, se tiver que reduzir alguma coisa, vai ser lá do legado que eu deixei para a Keila. Aí sim, mas é a exceção. Tá, vamos ver o que tá. A Keila não achou bom, não, essa ideia. Essa ideia aquilo não achou a ideia boa, não. Olha lá o artigo 1967, se você estiver acompanhando comigo aí a leitura. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. Em se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, onde, gente? Nas disposições testamentárias, tá? É óbvio que não vai retirar do herdeiro necessário, até porque o quinhão dele foi afetado com esse testamento, tem que reembolsar os caras ali, os necessários. Então, aqui o parágrafo 1º do 1967 fala, se tiver excedente, então é para retirar dos herdeiros testamentários até onde baste. E não bastando, ou seja, se mesmo retirando a parte dos herdeiros testamentários, ainda faltar patrimônio para se chegar ao valor da legítima, também os legados na proporção de seu valor, ok? Porque talvez, gente, a herança que ficou ali via testamento para os herdeiros testamentários, não é lá essas coisas. A herança que é robusta, que é valorativa mesmo, ela está ali nos legados. Então, se a herança deixada via testamento para os testamentários não bastar para suprir essa legítima, aí vai atrás dos legados, ou seja, dos herdeiros legatários. É isso que diz o parágrafo 1º. Então, gente, o legislador ele definiu uma ordem aí para se fazer essa redução. Primeiro vai no quinhão dos testamentários, depois vai lá para os legados, que são os bens específicos deixados por testamento. Parágrafo 2º. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados. Olha a minha cara de felicidade quando eu tenho que tirar o áudio do povo. Ai. Pronto. Aí, pessoal, retornando aqui. O parágrafo 2º é bem aquela exceção que eu disse para vocês. Tem a ordem geral, onde vai buscar reduzir o quinhão dos testamentários legatários, mas se o testador previu, é de ver, previu, eu acho. Se ele conseguiu, se ele determinou ali no testamento essa possibilidade e descrever ali quem ele quer que seja o responsável em reduzir seu quinhão, aí tem que obedecer à última vontade do falecido, tá? Senão ele vai voltar e puxar o pé do testador. Previu. Obrigada, Keila. Então, aí o primeiro caso, gente. O primeiro caso fala do Mário, que eu disponibilizei para vocês, disponibilizar de novo. Aí. Ai, tá pressionando, passando.
Aí. Olha aí, o primeiro caso. Mário era viúvo quando morreu e deixou 3 filhos. Quando da abertura da sucessão, foi aberto o testamento cerrado, onde Mário testou R$ 600.000. Legítima, porque o patrimônio, se o patrimônio disponível ali era de 1 milhão no momento da abertura da sucessão, e o testamento dizia respeito a 600.000, significa que ultrapassou quanto da legítima? Legítima é 50%, a legítima aí no caso 1, gente. A legítima aí seria de quanto? Pois é, que ele ultrapassou isso, 500.000, certinho. Se a legítima é metade do patrimônio disponível e o patrimônio disponível é de 1 milhão, então, óbvio que a legítima deveria ser de 500.000. Só que, quando abriu o testamento, que era testamento cerrado, verificou-se que ele testou sobre 600.000, ou seja, 100.000 a mais do que ele deveria. Nesse caso, gente, veja bem, os herdeiros testamentários são pessoas estranhas à sucessão, são pessoas que não fazem parte dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários mesmo? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro e companheira. Então, aqui são funcionários da fazenda, certo? Nesse caso aqui, esses bens que ultrapassaram 100.000, que ultrapassaram da legítima, eles terão que ser devolvidos à herança, para que sejam divididos entre os herdeiros necessários. Ou seja, 100.000 desses 600.000 de bens testados aos funcionários da fazenda deverão ser devolvidos ao acervo e, assim que devolvidos, redistribuídos aí entre os herdeiros necessários. Esse processo, esse procedimento de devolução se chama redução. Né? Então, houve o quê? Uma redução das disposições testamentárias que testavam acerca de 600.000 bens e precisam ser reduzidas a 500.000 para que sobre 100.000 para a legítima. Entenderam o raciocínio aí do 1? Então, tem um patrimônio de 1 milhão disponível. A legítima deveria ser de 500.000, só que o testador testou 600.000. Então, está faltando aí para cumprir a legítima 100.000. Esses 100.000 são retirados lá dos 600.000 dos herdeiros testamentários. Lembrando que esse procedimento se chama redução das disposições testamentárias. Agora a gente vai ver como que é o nome da ação que faz isso, tá? Os procedimentos, as questões processuais aí. Agora o caso 2. Caso 2 aí, ó. Mário era viúvo, Juca quer dizer, desculpa. Juca faleceu sem deixar cônjuge ou companheiro, companheira, mas deixou 3 filhos, Lucas, Tiago e João. Através do testamento, beneficiou o filho mais velho, Lucas, que o ajudara em sua velhice na quantia de 600.000 em bens, ou seja, deixou para o mais velho 600.000 reais em bens. Quando foi aberta a sucessão, verificar filhos, pelos motivos particulares dele. E esse benefício aí do testamento ultrapassou 100.000
teve um excedente aí de 100 mil, gente. O que faz? Redução também? Aqui, gente, não precisa fazer redução. Basta fazer compensação. Lana, que é isso? É como se fosse, gente, uma redução, só que não vai alcançar o patrimônio testado. Vai alcançar a própria legítima do Lucas. Olha só, você vai entender. Lucas é filho do falecido, não é? Junto com o Tiago e com o João. Pois aí, Lucas, ó, lembrei de você na questão. Beneficiei você, ó, no testamento aí. Aí o Lucas foi beneficiado com 600 mil. A gente sabe que a legítima tem que ser de 500 mil, porque é a metade de 1 milhão. Então, patrimônio disponível, 1 milhão, a gente sabe que 500 mil tem que ser da legítima. Só que o Lucas levou no testamento 600 mil, então tá ultrapassando aí a legítima, tá roubando a legítima, tá comendo da legítima 100 mil. O que vai fazer desses 100 mil aí? Seguinte, o Lucas, como herdeiro necessário que é, então veja que ele herda tanto a título singular pelo testamento, quanto pelo título universal, porque ele também é herdeiro necessário. Então, além dos bens herdados via testamento, ele herda pelos bens herdados de acordo com a lei, porque ele é necessário, então ele tem direito à legítima. Então, o que acontece? Vai compensar esses 100 mil aí que ultrapassou lá no patrimônio do Lucas, do testamento, da legítima dele. Aí eu já calculei para vocês. Vamos ver, metade aí, a legítima. 500 mil dividido por 3 irmãos vai dar mais ou menos 166 mil, não, 166.700 reais. Então, cada irmão deveria, eu estou falando de legítima, hein? Cada um dos 3 levaria 167.700 reais. Isso dos 500 mil reservados da legítima, tá? Como o Lucas ultrapassou 100 mil reais, desses 167.700 que ele tem direito na legítima, ele só vai pegar os 66.700, porque ele tem que deixar da legítima dele os 100 mil que ele herdou lá no testamento. Tá? Então, no cálculo final, o Lucas vai ficar com 66.700 da legítima, enquanto o Tiago vai ficar com, que é o irmão do Lucas, 166.700, o João também vai ficar com 166.700, só que o Lucas, além de ter devolvido os 100 mil lá do testamento, como ele ficou com 66.700, ele vai ficar com, ao todo, 566.700, porque além do que ele herdou no testamento, ele vai dar aqui na legítima. Lucas saiu bem, hein? Que é isso? Tá bom, Edivan, obrigada. Deixa sua dúvida aí com alguém depois da prova. Vocês entenderam, gente, o caso 2? No caso 1, a gente tem ali as disposições testamentárias para terceiros, para pessoas que não são herdeiros necessários. Já no caso 2, quem foi beneficiado com excesso foi um herdeiro necessário. Então, esse excesso vai ser compensado da sua legítima. No caso 1, vai ser reduzido do seu quinhão do testamento, do terceiro, que não é herdeiro necessário. E no caso 2, como se trata de herdeiro necessário, não precisa reduzir a disposição testamentária, basta compensar esse valor que está em excesso da sua legítima, porque ele também tem direito à legítima. Super interessante. Agora eu te falo, os outros irmãos de Lucas vão gostar ou não? Eles vão ficar felizes ou não? De ver o Lucas com 570 conto no bolso e ele só com 100zinho. Eles vão amar.
entenderem melhor. Gente, lembrando que se essa aula cair, vocês entram no mesmo link, tá? Aí, gente, ainda sobre redução, o artigo 1967 do Código Civil e 1668 também falam dos bens quando são indisponíveis. Por exemplo, quando existe um excesso, mas esse excesso ele recai sobre um legado, um prédio, por exemplo, um bem disponível. Como que vai fazer essa redução ou essa compensação da legítima? Porque nos outros exemplos que a gente deu, dava para fazer essa divisão, né, de 500 mil, faltou 100 mil, então reduz lá do quinhão do herdeiro testamentário, ou se não faz a compensação do herdeiro do herdeiro necessário, lá da legítima dele. E quando parte, por exemplo, se ele tem direito ali a mais de um quarto do prédio, é mais fácil para ele comprar a parte dos herdeiros ou os herdeiros comprarem a parte dele? Quando ele é praticamente o dono, ele é dono segundo o testamento, ele é dono de mais de um quarto daquele prédio. É mais fácil dele comprar. Então, nesse caso, quando o legatário ele é por direito, por direito de herança, dono de mais de um quarto desse bem indivisível, ele entrega o bem inteiro para os herdeiros depois devolverem o direito. Ele tem direito de cobrar esse valor dos herdeiros, tá? Agora, quando ele é dono de menos de um terço desse patrimônio, desse prédio, que é indivisível, aí ele pode, aí no caso, né, os herdeiros têm que passar o valor para ele, porque é mais fácil os herdeiros comprarem dele do que vice-versa. Então, o raciocínio é esse. Caso não seja possível a divisão e o excesso do legado for de mais de um quarto do valor do prédio, o legatário vai deixar o imóvel para os herdeiros. Aí depois ele vai ter direito de cobrar o valor dele. Porque aí eles vão vender lá para distribuir o quinhão. Como que é o nome dessa ação? O nome dessa ação aí, que vai pedir a redução das disposições testamentárias, se chama ação de redução de parte inoficiosa. Parte inoficiosa, ou seja, a parte que excedeu. Então, eu não preciso, gente, anular um testamento inteiro. Basta anular a parte que excedeu. A parte que a gente fala que é inoficiosa. Tá? Então, o pedido de redução ele vai ser feito nos próprios autos do inventário, quando tratar-se de herdeiros necessários, e aí esses herdeiros necessários vão ter a oportunidade de trazer os bens à colação, se for um caso de doação. O mesmo raciocínio, tá, gente? Disposições testamentárias que excedem a legítima, é o mesmo raciocínio que as doações feitas em vida pelo testador, que excede a legítima, tá? Ambos os procedimentos podem ser feitos no processo de inventário, porque aí o herdeiro necessário, no caso do segundo exemplo lá que eu dei para vocês, ele vai calcular quanto que ele recebeu ou no testamento a mais, ou na doação em vida do falecido, e aí calculando todo mundo ali de pleno consenso, ele vai o quê? Fazer a compensação na sua legítima. Lani, se não tiver
E se ele não tiver legítima? Aí não faz compensação, faz redução mesmo, redução lá do que ele recebeu do testamento, como se ele fosse um terceiro que recebeu ali um legado, um testamento e precisa fazer redução, tá? Só se ele tiver a parte da herança da legítima que dê para fazer a compensação, aí ele vai fazer a compensação. Mas não tem parte de legítima, não tem bens suficientes para fazer a compensação da legítima, ele vai fazer a redução como os meros mortais dos herdeiros testamentários, que não são herdeiros necessários. O polo ativo sempre vão ser os herdeiros, pode até ser um credor, enfim,